Prezado telespectador, nesta hora você está contemplando o programa Cristo Nossa Esperança, da Missão Pentecostal Assembleia Cristã. O alvo deste programa é a glória de Deus e a salvação da sua alma. E para isso, por favor, procure obter as muitas mensagens deste ministério, tais como evangelismo, ensino e profecia para estes últimos dias da Hora da Graça. Prepare-se para o iminente evento universal que é o arrebatamento da Igreja de Cristo, a fim de evitar passar pela grande tribulação. E agora, dentro de momentos, vamos assistir à mensagem. O Senhor desta feita com o corinho 32. Além do céu há um lugar, uma coroa para herdar. Glória a Jesus. Dormires, outro virá.
para os últimos tempos. Para os últimos tempos. Alerta para os últimos tempos. Glória a Deus, estamos na presença do Senhor para louvar e exaltar o seu santo e bendito nome. O seu nome é poderoso, é maravilhoso. Querido amigo, querida amiga que nos está contemplando, lembre-se que Jesus também quer salvar a sua alma. Ele morreu por si também. Glória ao nome do Senhor. Não quer você experimentar esta salvação tão maravilhosa, tão preciosa que Jesus nos deu? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ter paz com Jesus, viver todos os dias na presença do Senhor com um coração grato e alegre, aleluia, sabendo que Ele é o nosso melhor amigo. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é simplesmente maravilhoso. Aceite Jesus no seu coração, receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Prove da misericórdia de Deus e você vai ver, aleluia, a alegria que vai sentir na sua alma. Vamos orar para que Deus o abençoe, abra o seu coração, o seu entendimento para aceitar Jesus. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, exaltar o teu nome, dar glória ao teu bendito nome, aleluia, adorar o teu nome, porque o teu nome é santo, o teu nome é poderoso, o teu nome é maravilhoso, aleluia, glória ao teu nome. Senhor, é pelo teu nome que um dia havemos de dar entrada no lar da glória. É pelo nome de Jesus que nos são perdoados os nossos pecados, glória a Deus, pois Jesus foi à cruz do Calvário, aleluia, dar a sua vida em resgate da nossa alma. Glória ao teu nome. Obrigado, Senhor, por este perdão tão gracioso, tão maravilhoso que tu nos tens concedido, nos tens feito novas criaturas, aleluia, nos tens feito filhinhos teus, glória ao teu nome, e agora podemos, aleluia, rejubilar na tua presença, aleluia, dar-te glórias, Senhor, sabendo que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, bendito seja o teu nome. Leva aqueles que nos veem e ouvem através destes canais, meu Senhor, aleluia, Senhor, a terem uma experiência gloriosa contigo. Bendito seja o teu nome. Abençoa o teu servo, a mensagem, Senhor, que tens para os nossos corações. Senhor, ajuda-nos a guardá-la, meu Senhor, para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos tudo no nome santo e bendito de Jesus. Amém, amém, aleluia. Paz seja convosco, prezado telespectador. Mais uma vez e pela graça de Deus chegamos ao seu lar com esta paz bendita do nosso Senhor Jesus Cristo e com o Senhor da paz. Louvamos a Deus que é excelso e magnificente Senhor, é o Criador do Universo, e a Ele se deve o louvor, a glória e a adoração.
Ele se revelou em carne na pessoa de Jesus Cristo e veio a este mundo dar a sua vida pelos pecadores. Paulo disse que era o principal dos pecadores e como será acerca de nós. Nós agradecemos o seu precioso sangue derramado no Calvário para nos resgatar e para nos levar para Deus Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo está preparado, eu creio, que em breve tempo poderá vir sobre a terra. O importante da revelação de Cristo na terra pela primeira vez é o cumprimento do plano de Deus para a redenção da humanidade, dando a sua vida para salvar a humanidade. Em Apocalipse 13 e verso 8 afirma que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. Portanto, este era o santo plano de Deus para que Cristo pagasse o preço da nossa redenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Toda a gente e em todas as gerações precisam de ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê e ser uma pessoa salva e redimida pelo sangue que Ele verteu no Calvário. E assim, então, poderemos estar preparados para qualquer dia, do dia ou da noite, a qualquer hora, possamos ir para o lar da glória quando Ele nos chamar, mas tudo nos indica no mundo, através da história que o mundo tem atravessado nestes últimos dias, tudo nos indica que o arrebatamento da Igreja está próximo e depois passam 7 anos de grande tribulação e depois vem o milénio de Cristo. E é sobre o milénio que nós vamos falar este dia. Nós esperamos que tenha uma ótima disposição para ouvir este estudo, o qual vai ser muito importante. A salvação da humanidade foi concluída no Calvário e agora todas as gerações têm o direito à redenção pelo sangue de Cristo ali vertido. Portanto, neste dia vamos estudar as Santas Escrituras neste assunto bíblico de grande importância para o futuro do mundo e para o futuro das pessoas. Nós vamos falar sobre o milénio de Cristo na Terra, ou seja, o reino messiânico de Cristo, ou seja, ainda a conclusão da oração do Pai Nosso em Mateus 6. Entretanto, nós queremos dar um alerta de diversas coisas que estão acontecendo no mundo para que você e eu possamos compreender que estamos chegando à hora de partir. Vamos ver algumas fotografias. O que está acontecendo no mundo é um alerta para que saibamos o tempo em que estamos vivendo. Em Provérbios 22 e verso 3 diz: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. São muitos os sinais bíblicos que nos indicam a proximidade do arrebatamento da Igreja de Cristo. E o terrorismo é um desses sinais da violência em que o mundo se encontra. Jesus falou que haveriam terremotos e hoje, mais do que nunca, há um grande desbaste por todo o mundo, como no Haiti, no Chile, na Indonésia e no Japão. A consequência de muitos terremotos torna-se em marmotos, como na Indonésia e no Japão, onde tantos milhares pereceram. Demos atenção a este alerta. Guerras e rumores de guerras, também Jesus falou disso em Mateus 24. E somente no século XX houveram 2 guerras mundiais. Jesus também avisou que haveriam fomes. E deixe-me dizer-lhe que atualmente, em agosto de 2012, a América está passando por uma seca, digamos, como nunca, onde 48 estados desta nação têm passado por este flagelo.
Naturalmente, a seca traz fome. Israel voltou à sua terra, tornou-se em nação no dia 14 de maio de 1948 e agora esperamos que o tempo de gentios se complete conforme Jesus avisou em Lucas 21 e verso 24. Sinais no céu, sinais no sol, na lua e nas estrelas, também está escrito na Santa Escritura, e aqui temos erupções solares. Outro grande sinal profético está na composição da Europa, a Europa reunificada para dar lugar ao cumprimento da profecia de Daniel 2 e Daniel 7, na reconstrução do Império Romano, agora restaurado. Acordemos e atentemos para este alerta que estamos dando, porque os tempos estão chegando ao fim. Prezado telespectador, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus Cristo veio, nasceu de uma virgem, morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Mas ele vai voltar. Entretanto, na cruz do Calvário, ele levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que todos possam ser perdoados, libertados e resgatados com o seu próprio sangue. Mas ele vai voltar. E quando voltar, ele vem para o arrebatamento da igreja e passam 7 anos da grande tribulação, mas depois ele volta outra vez, passados 7 anos. E nessa altura, ele vem para o milénio. Quando Jesus voltar, cumprir-se-á o que está escrito em Zacarias 12, que diz: e olharão para mim a quem trespassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, no verso 6 do capítulo 13 diz: e se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele: são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Jesus voltará para exercer o seu juízo na terra e depois dar início ao milénio. Antes de ministrarmos a palavra de Deus, deixo desde o início a cronologia de Cristo até ao milénio. 4 antes de Cristo, nascido em Belém, passando pelo Calvário, e é o tempo da igreja. Depois se dá o arrebatamento, na primeira seta virada para cima, o arrebatamento da igreja, e existem 7 anos divididos em 2, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de destruição sobre a terra. Logo a seguir, ao fim dos 7 anos, Jesus virá pela segunda vez para o milénio. E mesmo o milénio, que são 1000 anos de paz, também vão ter o seu fim com novos céus e nova terra. E agora vamos à mensagem. E agora vamos ler a Sagrada Escritura, que serve de base para este estudo acerca do milénio de Cristo, ou o reino messiânico de Cristo na terra, que se encontra em Apocalipse 20, verso 1 ao verso 10, que diz o seguinte: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Portanto, o milénio também vai ter um fim. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, isto é, Satanás vai voltar a ser solto no fim dos 1000 anos. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estes são os chamados que morreram durante a tribulação, os chamados mártires, que também ressuscitarão.
Não tem nada a ver com a Igreja. Estes que estão aqui, que acabamos de ler no verso 4. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Quer dizer que os mortos que morreram sem Cristo só vão ressuscitar passado 1007 anos após o arrebatamento da Igreja. Ou seja, só depois do milénio é que haverá essa ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Diga 1000 anos. Reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. De novo, Satanás vai incitar, no fim, incitar todo o mundo, que nunca foi provado durante o milénio que nasceu naquele tempo, nunca foi provado porque Satanás estava amarrado. Mas quando ele for desamarrado, Satanás vai provar o mundo inteiro e vai revoltar outra vez o povo contra Cristo e contra o seu povo em Jerusalém. Mas a palavra de Deus diz que desceu do céu fogo e os devorou. Nessa altura o Senhor termina com a terra em fogo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Nós, durante esta mensagem, antes de finalizá-la, nós vamos ver alguma coisa sobre esse assunto. Sobre Satanás ser lançado no lago de fogo, bem como o falso profeta e o anticristo, etc. Assim, a razão de mais este assunto profético é que eu creio que a Igreja de Cristo está prestes a ser arrebatada ao céu e o tempo urge que sejamos rápidos em decidir se desejamos ir no arrebatamento ou ficar para a grande tribulação que se seguirá. Naturalmente, também este estudo sobre o milénio é apenas um resumo, devido ao enorme volume da informação que as Santas Escrituras nos revelam sobre o assunto, pois seriam preciso várias horas para meditar neste assunto. Assim, desde o princípio, desejo chamar a nossa atenção que alguns creem que este assunto é controverso. Contudo, devido à explanação bíblica do mesmo, jamais poderá ser controverso, mas sim uma revelação doutrinária para ser ministrada sem alguma dúvida. É de veras importante que, desde o princípio, possamos entender que a profecia cumpre-se no tempo e na história dos homens ou dos povos. Em nossos dias sabe-se muito mais sobre profecia do que há 100 anos atrás e muitos outros séculos antes ainda. A razão é muito simples. Por exemplo, Israel, no fim dos dias da hora da graça, teria de ser de novo uma nação. Isaías 66:8, Ezequiel 36 e 37. Mas há 100 anos a esta data, isso não poderia ser pregado que Israel estava na sua terra, porque não existia, como hoje existe, porque Israel estava ainda na diáspora, andava disperso ainda e a profecia não se tinha cumprido. É importante este assunto. Contudo, a partir de 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser uma nação e a profecia se cumpriu. E agora se pode falar da profecia cumprida do tempo do fim em relação com Israel e outras coisas que já temos anunciado no princípio, como a restauração do Império Romano na Europa. Portanto, fica o alerta dado. Eu, particularmente, creio, e milhões à face da Terra, que estamos vivendo os dias que precedem o arrebatamento da Igreja. Quanto tempo vai ser? Deus sabe, eu não sei. Mas tudo indica que será para breve. Portanto, o assunto do milénio de Cristo na Terra não pode ser controverso devido à clareza e doutrina e revelação. O único problema reside na interpretação que as pessoas lhe podem dar. E Deus não tem culpa nenhuma que os homens
façam assim porque eles são propensos à imaginação e falta do temor de Deus também. Este estudo bíblico pertence à classe profética, onde cerca de 1/3 das Santas Escrituras são profecias cumpridas ou a cumprir-se, e daí as dificuldades de interpretação para muitos, porque a profecia bíblica sempre aponta para o futuro, ou breve ou distante. O estudo sobre profecia requer, claro, muito estudo e muita dedicação e algum conhecimento da história, tanto de Israel como das nações. Assim, ao começar este estudo das Santas Escrituras, fica dito que existem 3 variantes, interpretações ou conceitos teológicos acerca do milénio de Cristo e do arrebatamento da Igreja para o céu. Entretanto, milénio significa um espaço de 1000 anos, que as Escrituras nos revelam como sendo o reino messiânico de Cristo, onde o Senhor, em pessoa, reinará por esse tempo, por esse espaço de tempo na Terra. E é importante dizer aqui que existe já há diversos anos um movimento chamado de judeus messiânicos. Há muito judeu agora a ser salvo pela graça de Deus, tem aceito a Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, é mais um sinal, os judeus estão a ser salvos. Então, de acordo com várias interpretações teológicas, temos 3 maneiras de conceber este assunto relacionado com o milénio e com a Igreja de Cristo. E somente uma interpretação é válida, e eu creio que é aquela que eu creio. Em termos teológicos, existem e aprende-se sobre 3 aspectos. Primeiro, o amilenianismo. Segundo, o pós-milenianismo. E em terceiro, o pré-milenianismo histórico e moderno, que nós apresentamos no princípio deste programa. Primeiro, o amilenianismo é o autor de um teólogo católico chamado Agostinho. Ou seja, para este teólogo católico romano, um milénio de Cristo não existe. É um termo simbólico. E é o tempo da Igreja reinando na Terra, por isso eles afirmam que só eles é que são a Igreja, etc, etc. E depois Jesus então viria um dia, e afirma-se que este homem espiritualizou todas estas coisas, e daí os problemas doutrinais, mas continua dogma deles até estes dias. Entretanto, este conceito agostiniano foi adotado pelo Concílio de Éfeso em 431, e várias denominações chamadas de protestantes creem da mesma forma. A Igreja está reinando suprema, por isso existe o Vaticano e o seu presidente. Mas a Igreja de Cristo não é o Vaticano nem a Igreja Católica Romana, chamada Igreja Católica Romana, que tem um cabeça e um presidente. Não. O presidente da Igreja é Cristo. Jesus é o cabeça da Igreja e os 6 filhinhos são resgatados com o seu sangue, são o seu corpo. Louvado seja Deus. Segundo, o pós-milenianismo nasceu no meio do século XVI, XVII e creem que a Igreja tomou o lugar de Israel. Isso é errado. Que haveria o tempo da Igreja, um tempo indefinido, e que esta passaria pela grande tribulação e que a Igreja tem que converter o mundo. Isto é errado. Reinando sobre a terra na chamada Era Dourada. Então depois haveria o arrebatamento, que imediatamente ficariam glorificados. Este conceito, contudo, caiu logo após a Primeira Guerra Mundial, e os conceitos de um mundo convertido a Deus acabou em atrocidades e guerras, conforme escreveu um teólogo. O mundo não se converterá a Deus porque está ou jaz no maligno. 1 João 5 e verso 9. Mas a Igreja, essa sim, deve evangelizar o mundo para que muitos sejam salvos e se agreguem à Igreja, como no dia de Pentecostes, que 3.000 almas se agregaram à Igreja com a pregação de Pedro, etc. O Evangelho tem que ser pregado pela Igreja, pelos servos de Deus em todo o mundo. Mateus 24, verso 14. Terceiro, o pré-milenianismo histórico. Estes creem que há
um indefinido tempo da Igreja, que esta passa por os 7 anos da grande tribulação e que há arrebatamento, que imediatamente são glorificados e logo regressam à terra para o milénio com Cristo. E isto é aquilo que eles pensam. Mas há outro pré-milenianismo, que é o chamado de moderno. Finalmente, este é o conceito, a interpretação que eu creio e que muitos milhões de cristãos à face da terra, porque tem bases sólidas na Bíblia Sagrada. Esta interpretação afirma-se que começou historicamente na Inglaterra com o Plymouth Brethren, ou Irmãos de Plymouth, e eles envisionaram o cumprimento da profecia sobre o assunto do arrebatamento da Igreja desta forma. Primeiro, haveria o tempo da Igreja, pregando o Evangelho. Segundo, o arrebatamento da Igreja e tempo da grande tribulação. E em terceiro, a volta de Cristo para o milénio. Em outras palavras, a vinda de Cristo acontece por 2 vezes. É assim que eu creio, é assim que eu ministro e é assim que o povo pentecostal e outros ministram a palavra de Deus por todo o mundo. A primeira vez, ele virá para arrebatar a sua igreja com o seu encontro nos ares. Naturalmente, quando veio, morreu pela igreja, foi para o céu, conforme disse, prepararam um lugar para o seu povo, mas a segunda vez que ele virá vem em 2 fases. A primeira não vem para a terra, mas será um encontro nos ares com aqueles que o Senhor arrebatar e ressuscitar. 1 Coríntios 15, 50 a 52, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e João 14, 1 a 3. Com o arrebatamento da Igreja começam 7 anos da grande tribulação em toda a terra, com a vinda do Anticristo e o falso profeta, ou seja, as 2 bestas do Apocalipse 13, 1 a 18, Daniel 9, 26 e 27, Daniel 12, 1, Mateus 24, 15 e Mateus 24, 21 e 22, haverá um tempo tão grave sobre a terra que Jesus Cristo disse que aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Portanto, eu fiz a pergunta se você quer ficar para o tempo da grande tribulação ou se quer preparar para ir no arrebatamento. Eu faço esta pergunta porque muitos estão fazendo esconderijos para passarem o tempo da grande tribulação. Não queira ficar para esse tempo. Portanto, este tempo de 7 anos será o cumprimento das pragas do Apocalipse sobre a terra. Elas serão muitas e devastadoras. Eu uso dizer que cerca de 3/4 partes da população do mundo vai morrer. Foi aquilo que Jesus Cristo disse, noutras palavras: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mateus 24, 21 e 22. A segunda vez que Jesus se manifesta é no fim dos 7 anos da grande tribulação, quando o Senhor volta com a Igreja glorificada para reinar 1000 anos sobre a terra, que é o milénio ou o reino messiânico de Cristo. Estes 1000 anos chamam-se de milénio e neste estudo serão dados alguns aspectos complementares para um melhor entendimento do assunto, e esses aspectos são de veras importantes. Assim, tendo dado parte da história destes conceitos teológicos, vamos ao nosso assunto do milénio. E para um melhor entendimento acerca do milénio e do seu tempo, este estudo comporta outros assuntos básicos, como ia falando, complementares, tais como, primeiro, as dispensações bíblicas. Segundo, o tempo da Igreja ou da graça de Deus. Terceiro, o arrebatamento da Igreja de Cristo ao céu. Quarto, o intervalo de 7 anos, a grande tribulação. Quinto, a vinda de Cristo para exercer juízo na terra. E em sexto lugar, o milénio de Cristo ou reino messiânico. Em primeiro lugar, as dispensações bíblicas. Segundo se entende nas Sagradas Escrituras, o termo dispensação é um período de tempo durante o qual os homens são provados na obediência a Deus. Pequena enciclopédia bíblica.
Por exemplo, em Efésios 1 e verso 10, fala-nos da dispensação da plenitude dos tempos. Em Efésios 3 verso 2, fala da dispensação da graça de Deus. Na Bíblia encontram-se 7 dispensações ou períodos de tempo para a aprovação da humanidade a Deus, ou seja, primeiro, a primeira dispensação foi chamada de Edénica ou da Inocência, de Gênesis 2:7 a Gênesis 3 e verso 24. Não sabendo quantos anos teria durado, mas durou até à expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. A segunda dispensação foi chamada da Antediluviana, ou seja, o tempo que durou desde a expulsão de Adão e Eva até ao dilúvio com o mundo corrompido. Gênesis 6, 5 a 13, e crê-se que foram cerca de 1656 anos. A terceira dispensação foi chamada de pós-diluviana ou governo humano. Também esta não se sabe ao certo o tempo que durou, mas durou desde o dilúvio com a família de Noé até Nimrod e Torre de Babel e dispersão das famílias sobre a face da terra, cada um com uma língua desconhecida que o Senhor confundiu. Gênesis 11 e verso 9. A quarta dispensação foi chamada de patriarcal ou da família e começou com a chamada de Abraão em Gênesis 12 e verso 1, e esta durou até ao Egito no Êxodo 13, até ao êxodo do Egito em Êxodo 13. Até este tempo verificamos que durante todos estes tempos de provação os homens tinham sempre falhado na obediência a Deus. A quinta dispensação foi chamada a dispensação da lei ou de Moisés. E esta durou desde o Monte Sinai até ao Calvário. João 1, versos 17 e Colossenses 2 e verso 24. E aí terminou a dispensação da lei chamada de Moisés. A sexta dispensação é chamada a dispensação da graça de Deus ou da Igreja, que começou com Jesus Cristo e ainda está em cumprimento neste terceiro milénio do cristianismo, e eu devo dizer que estamos quase no fim de 2012. João 1 e verso 17, a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, o tempo da Igreja de Cristo ou tempo da graça. A Igreja é a comunidade que em todo o mundo reconhece e confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É um povo totalmente diferente. É um povo que foi tirado do meio do mundo em pecado. É um povo que se apartou. É um povo que se chegou a Deus e Deus santificou e o Senhor o salvou e resgatou com o sangue de Jesus. Graças a Deus que agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Já desde o Velho Testamento, o povo de Israel era um povo santo e assim é no Novo Testamento também um povo santo. Mas a Igreja nunca tomou o lugar de Israel, porque Israel ainda tem o seu tempo. No capítulo 11 do livro de Romanos diz que todo Israel será salvo. E o Senhor, quando vier para a terra, vem reinar em Jerusalém com David, com Israel e com a Igreja glorificada que Ele vai trazer do céu. Portanto, o tempo da lei de Moisés terminou com Jesus Cristo, com a vinda de Messias, e começou esta nova dispensação da graça de Deus, dando início ao tempo da Igreja. Jesus afirmou em Mateus 16 e versos 8 que sobre aquela pedra ele edificava a sua Igreja e as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Essa pedra não é Pedro, não. A pedra é Jesus Cristo, porque a pedra que o seguia era Cristo Nosso Senhor. Depois de 3 anos de ensino, mais ou menos, Jesus deu a sua vida numa cruz para salvar a humanidade e assim juntar outros à sua Igreja que ele tinha começado. Deus revelou-se em carne, veio resgatar os homens com o seu próprio sangue, conforme diz em Atos 20 e verso 28, cumprindo-se aquilo que Deus decretou desde a fundação do mundo, que o seu Cordeiro foi imolado por nossa causa. Deus amou o mundo e mandou seu Filho à terra para salvar o mundo pelo seu próprio sacrifício. Portanto, é tempo da gente compreender que fora de Jesus não há salvação nem Salvador.
nem há sangue de redenção, nem de bodes, nem de animais, nem outro processo qualquer em qualquer outra religião ou líder que exista por este mundo, mas somente em Jesus Cristo, porque Ele disse em João 14 e verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. De maneira que só em Jesus Cristo há salvação. Em Colossenses 1, e verso 22, afirma que Cristo foi constituído pelo Pai como cabeça da Igreja. No dia da festa de Pentecostes, com cerca de 120 almas, a Igreja começou a crescer e nesse dia, como já foi dito, cerca de 3.000 almas se agregaram à Igreja. Atos 2 e verso 41. E continua. E ainda não está completa, mas quando o número estiver completo, e Deus sabe quantos são, então o Senhor virá arrebatá-los num abrir e fechar de olhos e ressuscitar os mortos. No dia da Ascensão, Jesus deu as últimas instruções aos seus discípulos, dizendo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Marcos 16, 1,16 e Mateus 28, 19 e 20. O tempo da Igreja de Cristo e da sua graça é aquele tempo que medeia a morte e a ressurreição de Cristo até ao arrebatamento da Igreja para o céu. Aí, eu creio firmemente que finda a hora da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e também não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aqui dita toda a doutrina romana, por água abaixo. Nunca ninguém é salvo pelas obras, mas as obras são um complemento da nossa fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus, é preciso receber o dom para ficar com Ele. E também não vem das obras para que ninguém se glorie. Pastor, onde é que isso está escrito? Está escrito em Efésios 2, verso 8 e verso 9. Portanto, a graça termina no dia do arrebatamento da Igreja, mas haverão pessoas que se possam salvar no tempo da grande tribulação. Existe, há uma multidão daqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro, lá em Apocalipse, que não receberam a marca da besta, e esses ressuscitarão, conforme lemos no verso 4 do nosso capítulo 20 do Apocalipse. Esses serão ressuscitados, não são salvos pela graça, mas pelo testemunho que deram, porque assim está escrito. Louvado seja Deus. Nesse dia do arrebatamento, o tempo, ou era da Igreja, ou da graça, termina para dar início ao intervalo de 7 anos, até que volte Jesus para a terra. E esse intervalo de 7 anos é a última semana profética de Israel que falta cumprir, e é o tempo da grande tribulação, onde as pragas virão sobre a terra. E lá, já lá vão cerca de 2000 anos, e ainda não acabou esse tempo, não sabendo quando acaba, contudo, tudo no mundo nos indica que estamos no fim desta dispensação da era da graça e da Igreja. Neste tempo presente, o Evangelho está sendo pregado por todo o mundo como nunca antes, para dar cumprimento a Mateus 24, verso 14. E este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as gentes, e depois virá o fim. Louvado seja Deus. E hoje, só uma organização americana tem 77 satélites alugados para levar o Evangelho por todo o mundo, e outras organizações mais. Então, através das igrejas, através de panfletos, através da rádio, através da televisão, através de satélite, nós vemos o Evangelho sendo levado para todo o mundo. E agora aqui fazemos uma pequena pausa. Amém. Meu amado telespectador, várias são as vezes que temos mostrado noutros estudos este quadro profético do derramamento das pragas no Apocalipse, das últimas 7 pragas sobre a terra. E 2 delas são realmente muito importantes considerar, que são o mar que se transformará em sangue e o peixe vai morrer. E as fontes das águas, do lado direito, onde temos uma senhora com um copo, procurando beber água, mas a água foi transformada em sangue. Eu não creio que você queira estar cá por esse tempo, por isso prepare-se não para ficar para a tribulação, mas prepara-se para ir no arrebatamento da Igreja. E vamos ao terceiro aspecto. Terceiro lugar,
O arrebatamento da Igreja de Cristo. O arrebatamento da Igreja de Cristo é uma doutrina exarada nas Santas Escrituras, mas que a maior parte do mundo tem desprezado pela ignorância própria, porque até as crianças a compreendem, se naturalmente estudarem ou ouvirem. O arrebatamento da Igreja é a saída de milhões de crentes da terra para o céu sem provarem a morte, isto é, a última geração de cristãos que Cristo vem buscar, e essas pessoas não vão morrer, serão transformadas. Geralmente falando, e regra geral, diz aos Hebreus 9, verso 27, que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, muitos pensam que todas as pessoas têm que morrer, mas isso não é certo, porque já houveram 2 que não morreram e foram para o céu, pelo menos. E a última geração de crentes também não vai morrer. Isto é uma regra geral. Contudo, há exceções à regra. Isto é, houveram pelo menos 2 homens que nunca provaram a morte e foram arrebatados ao céu, como ia dizendo. Um foi Enoque, porque assim está escrito em Gênesis 5, verso 24, que andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E em Hebreus 11, verso 5 afirma, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O outro personagem que nunca morreu foi o profeta Elias. Este grande homem de Deus deixou no seu ministério um currículo de muitos milagres feitos pelo poder de Deus. Primeiro, um dos milagres foi, segundo a sua palavra, não houver mais chuva sobre a terra, senão quando ele voltasse a falar. Isto durou 3 anos e meio. 1 de Reis 17, 1 e Tiago 5, verso 18. Outro grande milagre foi a ressurreição do filho de viúva de Zarefate, em 1 de Reis 7, 17, 21 e 22. Outro grande feito de Elias foi a destruição de 850 falsos profetas de Acera e Baal no Ribeiro de Colisão, 1 de Reis 18, 38 a 40. Quem tem ido a Israel vê lá uma estátua com ele com uma espada na mão. Mas em 2 Reis 2 e verso 11 diz que este homem de Deus subiu ao céu num redemoinho e foi levado num carro de fogo. Portanto, o arrebatamento da igreja já não é de agora. Ou por outra, arrebatamento já não é de agora, porque o arrebatamento já vem do Velho Testamento e quase desde o princípio do mundo, do tempo de Enoque. Isto não são histórias, são factos, e o facto é que na transfiguração de Jesus no monte, Elias e Moisés apareceram ali com glória e falavam com Jesus Cristo acerca da sua morte que havia de cumprir-se no Calvário. Lucas 9, 28 a 31. Pelo menos ali estava um homem que nunca tinha morrido, que era Elias. Bem, Moisés, Deus o sepultou. Ninguém foi ao funeral dele a não ser o próprio Deus. Mas Elias tinha sido levado ao céu num carro de fogo. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E o arrebatamento já vem desde muito longe. E aqueles que morreram em Cristo não estão mortos. Eles estão vivos lá no céu. E ele estava Moisés, que o Senhor tinha sepultado o seu corpo, mas o seu espírito foi para o céu. E Elias, ele estava, que tinha sido arrebatado, e ele estava a falar com Moisés e com Cristo acerca da sua morte, que havia de cumprir-se em Jerusalém. Portanto, havendo a regra geral da morte das pessoas, muitos, e vindo depois disso o juízo, há também estas exceções. E além disto, toda a geração de cristãos que compõem a Igreja de Cristo no tempo do arrebatamento não vão morrer, mas ser transformados e arrebatados ao céu. A matéria se transformará em corpos espirituais, tanto os que morreram e estão nos sepulcros como os vivos, e que serão transformados, como está escrito em 1 Coríntios 15, 42 a 54, que nós vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42 a 54, diz assim a palavra de Deus: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção,
ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Diga amém. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante, que é Jesus Cristo. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Diga amém. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Quer dizer que as pessoas não podem ir para o céu em carne e osso. Têm que ser transformadas em corpos celestiais, corpos espirituais. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vamos ouvir a trombeta. Amém. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, e nós seremos transformados e levados para o céu juntamente com eles. Isto é o que está escrito, é o que eu creio, e é o que eu creio que vai acontecer. Mas em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, tem uma mensagem semelhante, e vamos ler pelo menos os versos 16 e versos 17 do capítulo 4 da primeira Epístola aos Tessalonicenses, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, esta doutrina é fundamental para o cristianismo, pelo menos nestes últimos dias em que todas as coisas se estão conjugando para esse desfecho. Além de tudo mais, Jesus afirmou: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou-vos preparar lugar, e se eu for, eu voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós sejais também. João 14, 1 a 3. De maneira que Jesus falou sobre o arrebatamento dos seus servos para o lugar que lhes ia preparar. Nesse dia termina a hora da graça de Deus, termina mais uma dispensação, ou seja, o tempo da igreja. Quarto lugar, o intervalo de 7 anos com a grande tribulação. Eu tenho dito que é importante estes assuntos complementares para chegarmos ao milénio, para sabermos como é que a Bíblia nos fala ao chegar antes das coisas que estão acontecendo antes de chegarmos ao milénio. Segundo se compreende nas Santas Escrituras, entre o fim da 6ª dispensação e o princípio da 7ª dispensação haverá um intervalo de 7 anos, que é o tempo da grande tribulação por todo o mundo. Este tempo de 7 anos, chamado nas Escrituras da última semana de anos, que falta cumprir no calendário profético de Israel, e só no fim desta semana de anos terá então o início do milénio de Cristo na Terra, ou seja, o seu reino messiânico. E nessa semana de anos cumpre-se aquilo que a Bíblia nos fala de todas as pragas do Apocalipse, culminando com Mateus 24, 21 e 22 e versos seguintes, etc, etc. Pergunta: por que é que falta cumprir esta semana de anos no calendário profético de Israel? Há muita gente que não crê nisso, eu creio, e ensino porque está escrito assim. A resposta está em Daniel 9, verso 24 ao verso 27. Esta profecia foi dada a Daniel pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel veio de propósito do céu responder à oração de Gabriel. E ele lhe explicou que
Essa oração no fim do cativeiro de 70 anos em Babilónia, que tinha sido decretada pelo ministério no fim do cativeiro de 70 anos em Babilónia, o povo do Senhor tinha sido levado, Judá tinha sido levado cativo 70 anos. E Jeremias tinha profetizado isso no capítulo 25, 10 a 11, de maneira que estava preparado para acabar esse cativeiro, e o anjo Gabriel veio dar a notícia ao servo de Deus dos acontecimentos que começaram no palácio do rei Ciro, da Pérsia, e no primeiro ano do seu reinado, e que tinha sido dada a ordem real para a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém, em Esdras 1 a 4 e Esdras 6, 1 a 3. Este rei Ciro disse: o Senhor Deus dos céus me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. E aí está a ordem dada em Esdras 1, verso 1 ao verso 4. E aqui o anjo de Deus, Gabriel, veio dizer ao seu servo Daniel que tinha sido dada uma ordem para a reconstrução e o calendário profético de Israel começava aí, com 490 anos. Mas até à vinda de Cristo e sua morte cumpriu-se apenas 483, porque o próprio anjo Gabriel explicou toda a história daqueles 483 anos até à morte de Cristo. Portanto, este rei Ciro também foi um servo de Deus que o Senhor chamou de seu pastor. É interessante que para Deus não há acepção de pessoas, etc, etc. Aqui começou o calendário profético da restauração de Israel, ou seja, 70 semanas de anos do povo judeu, desde que saiu a ordem de reconstrução. E nós vamos ler toda essa história que o anjo Gabriel falou em Daniel 9, e verso 24 ao verso 27, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e dar fim aos pecados, e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem dada lá por aquele homem, para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então temos aqui 69 semanas de anos, que são 483 anos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, isto é, o Messias havia de morrer. O povo judeu não vê assim, mas isso está escrito na Bíblia deles também. Portanto, muitos judeus nestes dias estão vendo com os olhos abertos, os olhos espirituais. Será tirado o Messias, seria morto, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerras. Estão determinadas as soluções. Desde a morte de Messias até que se cumpra este príncipe do povo que há de vir, vai todo o tempo destes 7 anos, deste tempo da igreja, até que o Senhor venha arrebatar e vir a manifestação do anticristo. Verso 27. E esse anticristo, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, etc, etc. De maneira que este anticristo, quando se revelar, revela-se no princípio, quando se der o arrebatamento da igreja, no princípio desta semana, e no meio da semana ele quebrará o concerto que tem feito com os judeus e outros, para que o templo dos judeus possa ser reconstruído em Jerusalém e os judeus possam voltar ao seu sacrifício. Mas passado 3 anos e meio, tal vai ser a luta dos defensores dos animais, que ele vai proibir de novo o sacrifício no templo. Isto quer dizer que vai haver um templo em Jerusalém e ele vai ser dessecado pelo anticristo. De maneira que é assim que eu creio e é assim que eu ensino. O anjo Gabriel disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para diversas coisas. Primeiro, extinguir a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade.
Quarto, trazer a justiça eterna, e aqui temos o Calvário. Quinto, selar a visão e a profecia, e sexto, ungir o Santo dos Santos. Estas semanas não são 7 dias, mas 7 anos cada semana, como se pode ver em Gênesis 19, verso 27, bem como no ano de jubileu em Levítico 25 e verso 8. E estas semanas de anos prefaziam 490, e a história de Israel comprova isto, e que até à vinda de Jesus e sua morte se cumpriram apenas 483 anos e o relógio parou. O relógio profético de Israel parou. Porquê é que parou? Parou porque eles foram dispersos por todo o mundo. Porque Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Israel nacional rejeitou o seu Messias, ia começar o tempo da igreja e Israel ia ser levado por todo o mundo para cumprir-se Lucas 21 e verso 24, até que o tempo dos gentios se complete, e estamos nesse tempo dos gentios praticamente completado. Portanto, cumpriu-se apenas 483 anos, faltando cumprir no seu calendário profético, dado por Gabriel, 7 anos ou uma semana de anos, que é a grande tribulação, que começa depois do arrebatamento da igreja até à vinda de Jesus Cristo para exercer juízo na terra e dar, então, cumprimento ao seu milénio. Este tempo das 70 semanas proféticas de Israel seriam cumpridas em 3 partes. Primeiro, seriam cumpridas 7 semanas, 49 anos. Segundo, seriam cumpridas mais 62 semanas, 434 anos, que culminariam com a vinda do Messias, e que o Messias seria tirado ao morto. Isso aconteceu, e estes números, conforme temos dito, são 483 anos. Terceiro, falta cumprir então uma semana de anos, e esta nunca se cumpriu, porque Israel rejeitou o seu Messias, etc, etc, até que se cumpra o tempo dos gentios. Lucas 21 e verso 24. Agora Israel está restaurado, a partir de 14 de maio de 1948, dando cumprimento às profecias da restauração, conforme temos dito, em Ezequiel 36 e 37, e Isaías 68, verso 6, etc., e outras mais. Assim, o Messias está para voltar pela segunda vez para o arrebatamento da sua igreja e dar cumprimento ao tempo da grande tribulação, que será esta semana de anos que ainda não se cumpriu, tem que se cumprir. Eu creio que isto é compreensível e capaz de se compreender muito bem. Esta semana encontra-se, portanto, em Daniel 9, 26 e 27, com o príncipe que há de vir, que é o anticristo, o qual firmará um concerto com muitos no meio dessa semana, e no meio dessa semana fará cessar o sacrifício no templo dos judeus, conforme já dissemos, e está escrito. Este príncipe que há de vir é o anticristo, que Jesus falou dele em João 5, verso 43. Se eu vim em nome do meu Pai, não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, esse recebereis. E é isso que vai acontecer. Israel vai aceitar o concerto que ele vai fazer para, enfim, o templo dos judeus ser finalmente construído, e os judeus vão ser enganados. Portanto, João 5,43 e Mateus 24,15 fala-nos da abominação da desolação. O anjo Gabriel afirmou em Daniel 9, verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias o Príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Portanto, são 69. A outra, onde está para se cumprir? Está naquilo que nós temos vindo a falar. Essa ordem do rei Ciro e seu decreto para restaurar Jerusalém afirma ser a data de 537 a.C. e Gabriel disse que se passariam então essas 62 semanas e depois o Messias viria e seria morto. Verso 26 afirma que estas semanas se cumpriram quando Jesus entrou pela última vez em Jerusalém, assentado num jumento. Diz que aí se cumpriram os 483 anos. Louvado seja Deus. Aí o relógio profético de Israel parou e a última semana tem que continuar. Esta semana de anos encontra-se também em 2 partes distintas, de 42 meses de 30 dias cada, ou seja, 1260 dias,
da grande tribulação em Apocalipse 11, 2 e 3, e Apocalipse 12 e verso 6, e Apocalipse 13 e verso 5, e Apocalipse 12 verso 14, Daniel 7, 25 e Daniel 12 e verso 7. Naturalmente não temos tempo para lá ir, do contrário seria muito longo. Neste tempo da grande tribulação, que será uma semana de anos dividida em duas partes, conforme está escrito e acabamos de ler lá em Daniel, virá sobre a terra, particularmente na segunda metade dessa semana, toda a ira de Deus revelada no livro do Apocalipse, e Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mateus 24, verso 21 e 22. Se o Senhor próprio disse, se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Toma atenção nestas palavras. Então, a maior parte do mundo vai morrer violentamente. E há muitos que estão fazendo planos para ficar para a grande tribulação, fazendo esconderijos, comprando comida que não se estraga, etc, etc, por muitos anos. Mas o facto é que eu não queria estar cá nesse tempo. Louvado seja Deus. Quinto lugar, a volta de Cristo para a terra e o seu juízo. Antes de Cristo estabelecer o seu reino messiânico, ele virá exercer o seu juízo na terra. Essa é a primeira coisa que vai acontecer. Primeiro virá em socorro do povo judeu e reunirá as nações que sempre quiseram destruir Israel, e haverá a grande batalha do Armagedão. Apocalipse 16, 16, Joel 3, 1 e 2 e Zacarias 14, 2 e 3. As pessoas com uma praga que se crê seja atómica ficarão descarnadas, morrerão de pé. O Senhor juntará as nações que têm sido um espinho terrível para o povo judeu, e o Senhor vai ali entrar com elas em juízo no vale de Josafá. Louvado seja Deus. Segundo, Jesus voltará para julgar essas nações gentílicas, os que pelejaram por Israel e os que não defenderam Israel, chamados de ovelhas e bodes, conforme está escrito em Mateus 25, 31 e 46. O julgamento das nações. Jesus voltará esta segunda vez fisicamente para a terra e todo olho o verá. Seus pés pousarão sobre o Monte das Oliveiras e esse monte será fendido em dois montes. Zacarias 14 e verso 4. Quando o Senhor pousar sobre a terra, um terremoto vai abrir aquele monte em dois montes. Em Zacarias 13 e verso 6 lhe perguntarão: que feridas são essas em tuas mãos? Como já vimos. E ele dirá: essas são as feridas com que foi ferido na casa dos meus amigos. São as feridas do Calvário. Em Apocalipse 1 e verso 7 diz que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Mas não acontece no tempo que ele vem arrebatar a igreja ao céu, porque a igreja vai se encontrar com ele nas nuvens. Mas Apocalipse 1 e verso 7 diz que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. E Daniel 7,13 também diz a mesma coisa, bem como em Atos 1 e verso 11 afirma que esse Jesus que foi recebido no céu, acima no céu, há de vir como para o céu visto ir. Portanto, há de ser visto quando ele vier para a terra pela segunda vez, porque pela primeira, ao toque da trombeta, da última trombeta, o povo será ressuscitado e os outros transformados em encontrar Jesus nos ares, e assim estarão para sempre com o Senhor. Finalmente, Jesus é visto como guerreiro montado num cavalo branco e com as vestes salpicadas de sangue, denotando o seu juízo sobre a terra, e seguido pelos seus santos glorificados, como está escrito em Apocalipse 19, 1 a 6. Nós vamos ver esses quadros quando Jesus vem para a terra como guerreiro. Todo o olho vai ver quando ele vier para a terra para exercer juízo, e da sua boca sairá uma aguda espada de 2 fios para ferir com ela as nações. Jesus será visível, não só ele, mas também os seus santos. Aí temos Jesus à frente com todos os seus santos, a igreja glorificada. Apocalipse 19, verso 11 ao verso 16. Ele virá para exercer juízo e depois para dar início ao seu milénio. Por aquele tempo eu creio que a terra estará reduzida a 1/3 ou 1/4 da sua população, quando Jesus vier para a terra e fizer os seus juízos, e do tempo das vítimas da grande tribulação. 6º lugar, o milénio de Cristo na terra. Finalmente chegamos ao reino messiânico de Cristo,
E este reino messiânico, o milénio, ou 1000 anos de Cristo na Terra, é um assunto profético de grande interesse. E qual o propósito de Deus também dele ficar escrito na Bíblia? Já no Velho Testamento são muitas as vezes que a Bíblia nos fala acerca do milénio, e isto no Velho Testamento. Vamos dar alguns pontos principais acerca do milénio de Cristo e a sua conclusão. Primeiro, é a conclusão do sistema que Deus tem decretado para o mundo terreno e humano, ou o tempo da restauração de todas as coisas, em Atos, capítulo 3 e verso 21. É o tempo da restauração de todas as coisas, porque é a conclusão da 7ª dispensação do plano de Deus, anunciado pelos profetas, e por isso tem que existir o reino messiânico. O reino messiânico tem que existir porque é o complemento do plano profético de Deus sobre a terra. Segundo, porque também para essa conclusão, a trindade satânica que tem afligido o mundo tem que ter o seu fim. E nós vamos ver alguns quadros sobre isso. Amém? Segundo a palavra de Deus em Apocalipse 20, verso 1 a verso 3, um anjo muito poderoso virá do céu e amarrará o próprio diabo, a antiga serpente, e o encerrará no abismo. Isto é apenas uma ilustração, porque como é que podemos amarrar um ser espiritual? Isto é uma ilustração de que Satanás será colocado no abismo. E esta segunda ilustração revela o anjo que amarrou a Satanás e o colocou e o selou no abismo até um determinado tempo, ou seja, até ao fim do milénio, porque Satanás será de novo desamarrado. E assim, meu amado, que nos escuta, em terceiro lugar, no início do milénio, serão ressuscitados os mártires da grande tribulação que recusaram a marca da besta, conforme lemos no verso 4 do capítulo 20. Serão ressuscitados, recusaram a marca da besta e reinarão também com Cristo 1000 anos. Naturalmente se juntarão à igreja já glorificada. Louvado seja Deus. Apocalipse 19, 14 e Apocalipse 20 e verso 4. Quarto, porque Cristo terá que reinar no seu reino. Apocalipse 20 e verso 4 diz que ele reinará, e reinará com o seu povo, no verso 4. E em 1 Coríntios 15, verso 25, diz que convém que ele reine, até que ponha os seus inimigos por cabeça e escabelo de seus pés. E em 2 Timóteo 2 e verso 12, afirma que se sofrermos com ele, reinaremos. Apocalipse 5 e verso 10 diz que seremos reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Portanto, tem que haver um reino milenar. Apocalipse 11 verso 15 diz: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará para todo sempre. Quinto lugar, eu creio que com este reino de Cristo se cumprirá no seu todo a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou: venha o teu reino. É claro que o reino do Senhor nós compreendemos que não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo, conforme está escrito em Romanos 14, verso 17. Mas o Senhor continua a dizer: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, naquela oração. E o reino se cumprirá no tempo do milénio. Louvado seja Deus. Vemos isso também em 1 Coríntios 4 e verso 20. O reino de Deus consiste também em que o Senhor desse reino reina nele, e é isso que vai acontecer, Cristo reinando sobre a terra com a sua igreja glorificada em Israel. Sexto lugar, porque tem que haver a harmonia da criação. No milénio de Cristo, todos os animais ferozes ficarão pacíficos, e o lobo e o cordeiro morarão juntos, como o leopardo e o cabrito, e o filho do leão e a ovelha viverão juntos. A vaca e a ursa pastarão juntos, e o leão comerá palha como um boi, e uma criança os guiará. Isto está escrito em
Isaías 11, verso 6 e verso 7, Isaías 65 e verso 25. Portanto, o milénio já vem do Velho Testamento. Naturalmente, nós temos agora as esferas, não é verdade? E se elas apanharem, seja quem seja, eles comem as pessoas. Mas no princípio não foi assim. A razão desta agressividade das esferas foi por causa do pecado de Adão e Eva. A terra começou a produzir espinhos e cardos, mas vem o tempo da reorganização e da harmonia da criação. E isso já vem de longe, porque no milénio a longevidade das pessoas voltará a ser como na primeira geração, que atingiam quase 1000 anos, como Metusalá, que viveu 969 anos, como diz em Gênesis 5, verso 27. Portanto, a harmonia da criação vai voltar sobre a terra. Mas primeiro, tem que acontecer todos aqueles pontos preliminares que eu anunciei, que são talvez de maior importância para si e para mim do que o próprio milénio. Louvado seja Deus. Portanto, toma atenção, muita atenção àquilo que foi dito, porque o milénio virá com as pessoas que entram nele, louvado seja Deus. Será um milénio de paz, 1000 anos de paz, o reino messiânico de Cristo, mas até que chegue lá, é importante aquilo que foi ministrado, particularmente o tempo da grande tribulação. Não fique para esse tempo. Vamos ver então a harmonia da criação no milénio. Esta é a harmonia da criação no milénio. O lobo estará com o cordeiro, os leões com as ovelhas, os ursos viverão junto das vacas. Não haverá problema entre humanos e entre os animais ferozes, porque o Senhor os vai pacificar, porque o Senhor da paz virá a este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele tempo, as pessoas atingirão cerca de 100 anos, serão ainda jovens e viverão como no tempo dos dias da árvore. Isaías 65, 20 a 22. Isto quer dizer que o povo vai durar numa geração conforme a primeira geração, onde Metusalá viveu 969 anos. Será maravilhoso, não será? Louvado seja Deus. Meu prezado telespectador, no milénio não haverá somente a harmonia da criação, como também haverá quem governe este milénio. O reino de Cristo no milénio será governado com a Igreja glorificada, com Cristo e com Israel, a cabeça das nações. O reino messiânico de Cristo será um reino de paz sem igual. Os povos converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices, e não aprenderão mais a guerra. Isaías 2, e verso 4. Quem governará nesse tempo é Cristo, em Israel, com David, naturalmente, e com a Igreja glorificada. No reino messiânico de Cristo não haverá democracia, nem partidos políticos, nem governos humanos, nem eleições. As Escrituras dizem que no milénio a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9 e Abacuque 2 e verso 14. Será um tempo sem igual, onde Satanás estará ali, o dragão, amarrado durante o tempo do milénio. Louvado seja Deus. Como foi dito, haverá a harmonia da criação no reino messiânico de Cristo sobre a terra. E o grande milagre de Deus é tirar a agressividade das esferas depois, no milénio, naqueles 1000 anos de paz. Louvado seja o Senhor. E, meu amado telespectador, antes de finalizar este assunto, devo deixar um dos últimos avisos acerca do milénio de Cristo, que será para breve, porque assim tudo nos indica. Os pés de ferro e de barro estão-se cumprindo
na reunificação da Europa. E nesse tempo do Império Romano restaurado, simbolizado naqueles pés, haverá uma pedra, que é Cristo e o seu reino messiânico, que desfará todos os reinos da terra e implantará o seu reino milenar. Em relação com esta estátua e com aquela pedra cortada sem mãos, que simboliza Cristo e o seu reino messiânico, dando nos pés da estátua e destruindo tudo, implantando-se ele próprio, o facto é que a pedra cortada sem mãos, Daniel 2:34-35, fez-se um grande monte que encheu toda a terra, e por onde essa pedra passar, tudo será destruído. Durante o tempo da Igreja, o milénio, o Evangelho é pregado a toda a criatura, mas o mundo continua no maligno. 1 João 5, verso 19. Mas no milénio o diabo será amarrado, conforme temos visto. Não haverão nenhumas religiões nem credos diferentes, mas sim somente a palavra de Deus, porque está escrito que aquela pedra encheu o mundo, se fez um grande monte, e no mundo haverá conhecimento como as águas cobrem o mar acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, será um reino totalmente teocrático. Quem governará o mundo é a palavra de Deus, Jesus Cristo, a sua igreja, e David e Israel. Jesus disse em Lucas 19, verso 17: bem está ser bom e fiel, porque sobre o pouco foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. De maneira que os servos de Deus serão os governantes da terra. Os servos de Deus vão também julgar o mundo e os próprios anjos. Os servos de Deus vão julgar o mundo e os próprios anjos. 1 Coríntios 6, verso 2 e verso 3. Vale a pena ser cristão de Cristo e deixar este mundo vil de pecado e entregar a sua vida a Jesus. 8º lugar. O milénio também terá o seu fim. O milénio também terá o seu fim. Porque este é o plano de Deus. Naquele tempo dos 1000 anos, haverá pregação do Evangelho naturalmente, e toda a gente vai conhecer o plano de Deus e do seu Cristo que morreu por todos nós. Os servos de Deus vão de ministrar uns aos outros, etc, etc. O mundo se encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Louvado seja Deus. Então, em 8º lugar, eu ia dizendo que o milénio também terminará. No fim do milénio, Satanás será de novo solto, posto à solta, e voltará por um pouco de tempo sobre todo o mundo e revoltará o mundo contra Deus. Vamos ver essa revolta. Meu prezado ouvinte, aqui temos a ilustração do diabo ser desamarrado e vai de novo sobre a terra para revoltar o mundo contra Cristo e contra o seu povo. E é nessa altura que o Senhor envia fogo do céu. Satanás será então colocado no lago de fogo e enxofre. E aqui temos finalmente aquela besta do Apocalipse com 7 cabeças e 10 chifres, sendo lançado no lago de fogo com o falso profeta, etc. Meu amado telespectador, a razão de Satanás ser de novo desamarrado e andar sobre a terra para revoltar o povo que existir no milénio contra o Senhor, a razão disso é que o povo naqueles 1000 anos nunca foi provado na sua obediência a Deus, como agora no tempo da igreja é provado, porque Satanás anda por todo o mundo, ele é o chefe do mundo. A Bíblia Sagrada diz em 1 João 5, verso 19, que o mundo está no maligno. Louvado seja Deus. De maneira que a razão disto é que nunca foi provado. Está escrito em Apocalipse 20, verso 7 ao verso 9, estas palavras: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão
e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, chamada Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha, de maneira que o mundo estará cheio de povo. E subiram sobre o arraial da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Finalmente, Satanás também vai ter um fim. Toda a trindade satânica vai ter o seu fim. Aqueles que deram ouvidos ao diabo serão incinerados com a terra. Está escrito que o Senhor vai mandar fogo do céu e os vai consumir a todos. É nessa altura que eu creio que a terra vai terminar. A vida biológica como agora existe acaba. O mar vai deixar de existir e Deus fará novos céus e nova terra. Satanás, ou contra Satanás, ele será lançado no lago do fogo, então, como temos visto no verso 10. E no fim do milénio haverá o juízo do grande trono branco, dando-se a ressurreição de todos aqueles que partiram à eternidade sem salvação, e todos os que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro serão lançados no lago de fogo, conforme diz Apocalipse 20, 1 a 15. E nós vamos ver o assunto do juízo do trono branco. Amém? E aqui temos, conforme íamos falando, o juízo final dos perdidos ante o grande trono branco. Apocalipse 20, verso 11 ao verso 15. Isto dá-se no fim do milénio, e este juízo, eu não creio que seja na terra, mas no céu. Abriram-se os livros, e abriu-se o livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Pergunto, aonde é que você tem o seu nome escrito? Apenas na terra ou no livro da vida do céu? O facto é que vem aí o tempo, no final do milénio, isto se vai dar, o grande juízo do trono branco. Meu amado que nos tem escutado, nós estamos terminando este assunto. Espero que tenha sido de grande bênção. Mas antes de terminar, eu devo dizer o seguinte, que por esta altura Deus criará novos céus e nova terra, porque tudo o que da velha terra existia terminou em fogo. Mateus 24, 35 diz que os céus e a terra passarão. As minhas palavras não hão de passar. E 2 Pedro 3 e verso 13. Em Apocalipse 21 e verso 1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Portanto, é justo concluir que Deus vai terminar com a vida biológica como ela hoje existe e dar um seguimento a outro tipo de vida, ou seja, aquilo que é chamado da 8ª dispensação, que será totalmente espiritual. Louvado seja Deus. A visão seguinte é da Nova Jerusalém, que virá sobre a terra, onde Deus estará com o seu povo para sempre, conforme diz Apocalipse 21, verso 2, até ao verso 27, que descreve a Nova Jerusalém maravilhosa. Vamos ver algumas fotos sobre o assunto. Novos céus e nova terra. A terra que existia foi queimada com fogo, conforme temos visto ali nas Escrituras. E a Nova Jerusalém descerá sobre a terra. Você gostaria de estar na Nova Jerusalém? Evite passar pela incineração que vem a caminho um dia. Estas são ilustrações da gloriosa Nova Jerusalém, que é um cubo de ouro, tanto tem de altura, como de largura, como de comprimento. São muitos milhares de milhas, aonde o Senhor reinará com o seu povo. E agora vamos ver dentro da cidade. Na Nova Jerusalém, as portas serão de pérola, de maneira que
Está ao alcance de qualquer um que aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador. E dentro da cidade haverá o rio da água da vida. E ali estarão as mansões esperando por todos aqueles que aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Faça uma boa decisão para Jesus. Amém? Meu amado, finalmente, importa guardar a palavra de Deus em nossos corações para não pecar contra o Senhor. Jesus deu a sua vida para salvar o mundo, mas bem buscar aquele mundo que Ele salvou. Seja um deles, porque a Bíblia Sagrada diz em 1 João 1 e verso 7 que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Cristo está batendo à porta de cada coração e Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele sairei e ele comigo. Jesus ainda não veio para o arrebatamento, mas vai vir, segundo a palavra do Senhor que temos ministrado. E eu creio que é a altura de nós tomarmos atenção, muita atenção, àquilo que foi ministrado e às fotografias que foram expostas das coisas que se passam no mundo e daquelas que a Bíblia Sagrada nos revelam. Porque isto é um alerta do fim dos dias para todo aquele que crê em Jesus. Não morra, espiritualmente falando, mas tenha a vida eterna. Você tem direito ao céu, você tem direito à casa do Pai, porque Jesus pagou o seu preço no Calvário. Onde quer que você se encontre, procure uma igreja evangélica onde se ministra o novo nascimento espiritual. Dê o seu coração a Jesus e confesse que Ele é o seu Senhor e o seu Salvador pessoal. Deixe o mundo, o demónio e a carne e entregue-se a Cristo, que é Deus revelado em carne, que é o único caminho para o céu e a única porta da eternidade. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém. Fim daqui o estudo sobre o milénio. Amém. Este é mais um alerta para o mundo ouvir que a palavra de Deus se vai cumprir. Amém. Prezado telespectador, eu creio que você foi abençoado com a mensagem deste dia. Toma uma decisão e junte-se ao povo de Deus para viver a eternidade com Jesus. Telefone para Pastor Sousa. Que Deus o abençoe e até ao próximo programa, se assim Deus o permitir.